Top 10 curiosidades surpreendentes sobre a China. E aí, pessoal, no vídeo de hoje vamos fazer aquela viagem clássica aqui do canal, uma viagem no tempo, geográfica, cultural, para explorar um dos países mais misteriosos, intrigantes e antigos do mundo. Isso mesmo. Preparem o seu chá verde e os biscoitos da sorte, porque nós vamos para a China. Terra da muralha, do Bruce Lee, do Jackie Chan e de um monte de coisa que a gente jura que é made in Paraguai. Mas, na verdade, veio da China. Brincadeiras à parte, a China é um país com uma história milenar, uma cultura rica pra caramba e, claro, um monte de curiosidades que você provavelmente nunca ouviu falar. Então já se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação, porque hoje a gente vai desvendar os segredos, as esquisitices e as maravilhas da China. Bora lá? Você já parou para pensar no tamanho do exército chinês? Sério, pensa na muralha da China, agora pensa num mar de gente. É quase isso. O Exército de Libertação Popular da China é simplesmente o maior exército do mundo em número de soldados. São mais de 2 milhões de militares na ativa. Dá para acreditar? É tanta gente que se eles resolvessem marchar juntos, ia parecer que a muralha da China estava andando. E não é só o tamanho que impressiona. A China investe pesado em tecnologia militar. Então estamos falando de um exército super moderno e poderoso. Imagina a quantidade de arroz e feijão que eles precisam. Brincadeira, a China tem uma produção agrícola gigantesca, capaz de alimentar essa multidão de soldados. E se você acha que o exército é só para guerra, se enganou. Eles participam de missões humanitárias, ajudam em desastres naturais e até já construíram pontes e estradas. O exército chinês é multifuncional. Se você olhar ao seu redor agora, quantas coisas você acha que foram feitas na China? Aposto que é quase tudo, né? Não é à toa que a China é conhecida como a fábrica do mundo. Eles são os maiores exportadores do planeta, mandando produtos para tudo quanto é canto. De smartphones e computadores a roupas, brinquedos e até mesmo o seu café da manhã, provavelmente tem um dedinho, ou melhor, uma mãozinha, da China. É impressionante como eles dominaram o mercado global, produzindo em massa e com preços super competitivos. Mas e aí, será que essa dependência da China é uma coisa boa? É um debate complexo, com prós e contras. Por um lado, a China oferece produtos acessíveis para o mundo todo. Por outro, será que estamos criando uma dependência muito grande de um único país? Fica aí a reflexão. Qual o papel da China no mundo globalizado? E qual o impacto da produção em massa no meio ambiente e nas relações de trabalho? Deixe a sua opinião nos comentários. Quem aí já ouviu falar do Festival do Barco Dragão? Se você nunca ouviu falar, prepare-se para conhecer uma das festas mais incríveis e tradicionais da China. Os dragões são figuras importantíssimas na cultura chinesa, simbolizando poder, força, prosperidade e até boa sorte. E para celebrar essas criaturas míticas, todo ano rola o Festival do Barco Dragão, uma festa milenar que acontece no 5º dia do 5º mês do calendário lunar chinês. É um evento cheio de cor, música, comida e, claro, muita tradição. Imagina só, barcos enormes, esculpidos em forma de dragões, competem em corridas alucinantes em rios e lagos por todo o país. É um espetáculo de tirar o fôlego. E a galera leva a sério a competição, hein? Os times treinam o ano inteiro para remar em perfeita sincronia, ao som de tambores e gritos de incentivo. Mas o Festival do Barco Dragão não é só sobre as corridas. É um momento de celebrar a cultura chinesa, com comidas típicas deliciosas, como o famoso zongzi, um bolinho de arroz glutinoso recheado com diversos sabores, e muitas danças e apresentações tradicionais. É uma festa para celebrar a vida, a união e, claro, os poderosos dragões. Você já imaginou como era a vida antes do dinheiro de papel? Ter que carregar moedas de ouro e prata para cima e para baixo devia ser um saco, né? Pois é, a gente tem que agradecer aos chineses por essa invenção revolucionária. Foi lá na China, durante a dinastia Tang, no século VII, que o dinheiro de papel surgiu pela primeira vez no mundo. Eles estavam cansados de carregar tanto peso e tiveram a brilhante ideia de usar papel para representar o valor das moedas.
E essa ideia, que na época pode ter parecido meio doida, revolucionou o comércio global. O papel moeda facilitou as transações comerciais, impulsionou a economia e se espalhou pelo mundo séculos depois. É incrível como uma invenção tão simples, mas ao mesmo tempo tão genial, transformou a história da humanidade. Imagina a cara dos caras na época vendo um pedaço de papel valer ouro. Se você acha que trem-bala é coisa de filme futurista, você precisa conhecer a China. Eles levaram a sério essa história de transporte rápido e eficiente, e hoje possuem a maior rede de trens-bala do mundo. Estamos falando de mais de 38 mil quilômetros de trilhos, cortando o país de norte a sul, conectando grandes cidades como Pequim, Xangai, Guangzhou e muitas outras. E quando eu digo rápido, é rápido mesmo. Esses trens-bala chineses podem chegar a incríveis 350 km por hora. É mais rápido que muito carro de corrida por aí. Imagina a emoção de viajar a essa velocidade, vendo a paisagem passar voando pela janela. E o melhor é que, além de rápidos, os trens-bala chineses são super confortáveis e pontuais. Nada de ficar horas parado no trânsito ou se estressando com atrasos. Se você é do tipo que não dispensa um bacon no café da manhã, um belo pedaço de porco no almoço ou um churrasco no fim de semana, saiba que você tem algo em comum com os chineses. A China é a campeã mundial no consumo de carne de porco, respondendo por quase metade do consumo global. É porco pra dedéu. E não é à toa, a carne suína faz parte da cultura culinária chinesa há milênios. De pratos agridoces, a espetinhos de rua passando pelo famoso char siu, a carne de porco está presente em todas as regiões e classes sociais da China. É um ingrediente versátil, que pode ser preparado de diversas maneiras, sempre com muito sabor. Mas e aí? Como será que a China consegue produzir tanta carne de porco para alimentar sua população gigantesca? E qual o impacto ambiental dessa produção em massa? Fica aí a reflexão. Infelizmente, nem tudo são flores na China. O país que já foi considerado a fábrica do mundo, hoje enfrenta um desafio ambiental gigantesco, a poluição. E quando falamos de poluição na China, não estamos falando de um lixinho fora do lugar. Estamos falando de um problema sério e assustador. A cidade de Linfen, localizada na província de Shanxi, já foi considerada a cidade mais poluída do mundo. A intensa atividade industrial, principalmente a mineração de carvão, gerou níveis alarmantes de poluição do ar, água e solo, tornando a vida dos moradores um verdadeiro inferno na terra. A névoa tóxica que pairava sobre a cidade era tão densa que muitas vezes era impossível enxergar a própria mão na frente do rosto. As taxas de doenças respiratórias dispararam e a qualidade de vida despencou. Mas a China está dando a volta por cima. O governo tem investido pesado em energias renováveis, fechado fábricas poluidoras e criado leis mais rígidas para proteger o meio ambiente. Você já tentou comer com pauzinhos? Se sim, sabe que não é tão fácil quanto parece. Mas para os chineses, usar pauzinhos é tão natural quanto respirar. Eles são verdadeiros mestres nessa arte milenar. Os chineses usam pauzinhos como principais utensílios de alimentação há mais de 3.000 anos. É mais tempo do que muita coisa na história da humanidade. E não é só uma questão de costume, é uma tradição que faz parte da identidade cultural da China. Acredita-se que os pauzinhos tenham surgido como ferramentas de cozinha, usadas para mexer alimentos no fogo. Mas com o tempo, foram incorporados à mesa e se tornaram parte fundamental da cultura alimentar chinesa. E não pense que é só pegar o primeiro hashi que aparecer e sair comendo por aí. Existem diferentes tipos de pauzinhos, feitos de diferentes materiais, como madeira, bambu, plástico, metal e até mesmo marfim. Quando pensamos na China, é comum imaginarmos um país homogêneo, com um único povo e uma única cultura. Mas a verdade é que a China é muito mais diversa do que a gente imagina. Além dos Han, que representam a maioria da população, a China abriga oficialmente 56 grupos étnicos, cada um com sua própria língua, costumes, tradições e história. É um verdadeiro caldeirão cultural.
Temos os tibetanos, conhecidos por sua cultura budista e suas montanhas sagradas. Os uigures, um povo muçulmano que habita a região de Xinjiang. Os mongóis, famosos por sua tradição nômade e suas habilidades a cavalo. E muitos outros grupos étnicos que enriquecem a cultura chinesa. Essa miscigenação de culturas faz da China um país fascinante e cheio de surpresas, onde é possível encontrar costumes e tradições milenares lado a lado com a modernidade das grandes cidades. E por falar em muralha da China, você já ouviu aquela história de que ela é a única construção humana visível do espaço? Pois é, essa história é tão famosa quanto a própria muralha, mas infelizmente não é verdade. Ao contrário do que muita gente pensa, a Grande Muralha da China não é visível a olho nu do espaço, a não ser em condições atmosféricas muito específicas e raras. E mesmo com a ajuda de telescópios, a visibilidade da muralha é limitada. A Grande Muralha, apesar de sua extensão impressionante de mais de 21 mil quilômetros, é relativamente estreita e construída com materiais que se camuflam na paisagem, como pedra e terra. Então, da próxima vez que ouvir alguém dizer que a muralha da China é visível do espaço, já pode soltar o seu conhecimento ninja e desmentir essa lenda urbana. E aí, curtiu a nossa expedição pela China? Desvendamos os mistérios do exército gigantesco, da produção em massa, da paixão por porco, da poluição, dos pauzinhos mágicos, da riqueza cultural e até da muralha invisível. A China é um país cheio de contrastes, com uma história milenar e uma cultura riquíssima, que mistura tradição e modernidade de uma forma única. Espero que vocês tenham curtido essa viagem tanto quanto eu. E não se esqueça de deixar o seu like no vídeo, se inscrever no canal se ainda não for um aventureiro da cultura e ativar o sininho para não perder nenhuma das nossas próximas expedições. Até a próxima, galera!